Eu sempre ouvi das pessoas que a palavra lançada não volta, e na era da internet, uma palavra mal colocada pode destruir todo o seu projeto à distância de um print. E é por isso que hoje eu vou te ensinar como eliminar toda a gafe que pode ofender as pessoas, destruir o seu texto e acabar com todo o esforço que você teve para levantar o seu projeto. E você não quer que isso aconteça, né? Olá pessoal, eu sou o Rodolfo Domingos e esse aqui é o Histórias ao Cubo. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já se ofendeu com algo que alguém escreveu. E às vezes o texto nem tem nenhuma malícia, é tudo uma questão de escolhas erradas de palavra. E geralmente o resultado disso é bem ruim, porque a pessoa ofendida começa a te boicotar. Isso quando ela não resolve expor o caso. E aí a coisa toma uma proporção gigantesca. E não adianta nesse momento editar, não adianta tirar o texto do ar, recolher o material, porque as pessoas já têm registro disso, as pessoas já tiraram print, já tiraram uma foto e aí não tem como voltar atrás. E às vezes nem aquele pedido de desculpa que você é obrigado a fazer vai adiantar. Mas com essas 5 dicas que eu vou te dar, eu tenho certeza que você vai diminuir muito o risco do seu projeto, do seu texto ser mal interpretado e ofender alguém. Então já deixa sua curtida nesse vídeo, se inscreve nesse canal se não é inscrito, porque esse vídeo é muito importante e eu ainda tenho muitos assuntos importantes que com certeza você vai querer saber para melhorar o seu processo de criatividade na hora de escrever um texto. Dica número 1. Seja sensível ao escrever sobre pessoas, principalmente se aquela realidade não for a mesma realidade que a sua. No processo de preparação de um livro, por exemplo, a gente tem a questão do leitor de sensibilidade, que é aquela pessoa que viveu uma vida, que viveu uma experiência muito próximo do protagonista do livro, e ele vai ler para ver se aquilo faz sentido no universo dele. E aí ele vai dar um feedback pro autor que vai fazer as correções possíveis. Afinal, nenhum autor é obrigado a saber tudo sobre aquele universo. E isso serve para tudo. Se é um autor branco escrevendo sobre uma pessoa negra, se é uma pessoa hétero escrevendo sobre um gay, se é um autor que não tem nenhuma deficiência e vai escrever sobre alguém que tem alguma deficiência e por aí vai. Então, procure conhecer a cultura, o dialeto desse público, do que ele gosta, do que ele não gosta, quais são as palavras que ele normalmente fala, que tipo de coisa pode vir a ofender esse público, e a chance de você ter um sucesso, de encontrar o seu público é muito maior. Dica número 2. Cuidado com o senso comum. Às vezes, o que a gente acha que já é parte da cultura, aquilo que parece que já está enraizado, pode ofender muito, gente. Pode ofender muito alguém e às vezes a pessoa nem vai se manifestar, o que é um problema muito grande. Eu vou dar um exemplo. Se o autor está falando de beleza e tá sempre relacionando a beleza a uma pessoa que é branca, loira, olhos azuis, magro, malhado, e todo tipo de coisa que ela relaciona à feiura é sempre o gordo, o careca, o cara que tem o dente torto, uma pessoa que tem o cabelo crespo, isso tá totalmente errado. E eu leio muita coisa, gente, e eu vejo que isso é um problema recorrente, as pessoas mal percebem que elas estão fazendo isso. Então assim, por que uma mulher que é magra, alta, olhos azuis, não pode se apaixonar naquela história por um homem que é gordo, que não é rico, e ainda assim achar ele super interessante e achar ele lindo? Por que também que a ideia de uma pessoa bem-sucedida tá sempre associado a terno, gravata, aquela expressão séria, o carro de luxo? Gente, sucesso são outras coisas também. E, gente, pessoas da vida real não aguentam mais esse tipo de estereótipo. E por falar em estereótipo, eu tenho a dica número 3. Trabalhe os arquétipos e não os estereótipos. Arquétipo, para quem já estudou storytelling, você vai saber que arquétipo é uma coisa que existe desde os primórdios em que as pessoas contavam histórias, desde a pré-história já existe um arquétipo. Arquétipo é uma coisa boa, estereótipo é uma coisa ruim. O arquétipo é uma coisa com a qual as pessoas se identificam. Todo mundo se encaixa em algum ou mais de um arquétipo. O arquétipo diz mais sobre a personalidade do que sobre a forma das coisas. Dando 3 exemplos muito rasos de 3 arquétipos: o herói, a mocinha e o bobo da corte. Se você trabalhar esses 3 arquétipos dentro de um estereótipo, o que ele vai te dizer? Que o herói tem que ser musculoso, alto, que ele tem que ser um homem, que o bobo da corte ele tem que ser
Aquele cara que ele é mais gordinho, que ele é careca, que ele é baixinho, e que a mocinha tem que ser frágil, que ela tem que ter uns olhos azuis, que ela tem que ter aquela cara de inocente, que ela tem que ser muito dependente, apaixonada. Mas e se você trabalhar os mesmos arquétipos, transformando os estereótipos? A tendência é que seu texto fique muito mais criativo, mais interessante, e as pessoas que estão lendo se sintam muito mais representadas, porque não é só mais um texto escrevendo mais estereótipo, tá bom? Dica número 4. Evite termos no diminutivo. Evite falar termos como aquela pessoa é cheinha, é escurinha, é gordinha, porque isso tende muito mais a constranger a pessoa do que fazer com que ela se sinta respeitada por aquela situação. E ainda passa a impressão de que o autor está inseguro com relação àquela outra pessoa. Ela se sente bastante desconfortável com aquela outra pessoa. E na verdade, a gente precisa fazer com que esse processo seja de naturalização das pessoas diferentes entre si. É por isso que hoje em dia, as pessoas que querem se sentir representadas, elas usam as palavras com muita propriedade. Eu sou preto, eu sou gay, eu sou gordo, esse tipo de coisa. E por fim, a dica número 5. Só utilize referências físicas se aquilo for fazer sentido na sua história. Se o texto, por exemplo, é sobre carro e a pessoa que está falando é uma pessoa, por exemplo, autista, do que adianta para o seu público você ficar insistindo que a característica da pessoa é autismo, sendo que o teu assunto é carro? Então, assim, a pessoa com certeza não quer que você fique ligando os pontos o tempo todo, porque o assunto é carro. Agora, por exemplo, se o assunto for a condição da pessoa, vamos supor que você esteja falando sobre a situação do negro na sociedade, e a pessoa for negra, aí tudo bem, você vai explicar que a pessoa é negra, que o assunto é sobre os negros. Uma coisa que eu acho muito legal é você trabalhar com a imaginação do teu leitor. Fazer o teu leitor pressupor algumas coisas muito mais pela ambientação do que pela descrição em si. Então você pode, por exemplo, associar um tipo de música que está ligado àquele teu personagem. Você pode escrever um tipo de marca que aquele personagem usa, sem necessariamente ficar jogando na cara da pessoa a característica física. Mas Rodolfo, quer dizer então que eu nunca mais vou poder escrever sobre um personagem que chama o outro de viadinho? Calma lá, tudo tem um contexto, mas na minha opinião, a gente não pode mais colocar certas coisas como aceitáveis. Hoje, se eu colocar um personagem no meu texto que ele chama o outro de gordo de forma pejorativa, com certeza eu vou ter que seguir por dois caminhos. Ou trabalhar para que ele aprenda uma lição e se transforme numa pessoa que aprende que isso é errado, ou ele vai ser tratado como vilão da história. Eu jamais colocaria esse personagem como o herói da história. Olha, eu tenho certeza que se você aplicar essas 5 coisas no seu próximo texto, vão acontecer duas coisas. A primeira é que o teu leitor vai se sentir muito mais confortável, você vai atingir muito mais gente. A segunda é que isso vai ser aquele tijolinho que você vai estar colocando para construir uma sociedade melhor. E eu vejo vocês no próximo vídeo para a gente continuar criando muitas histórias e exercitando a nossa escrita criativa, melhorando o nosso portfólio, tá bom? Até mais!